Amém. Então, a gente vê que Jesus, ele sempre se preocupou com o casamento, com a família, porque era uma instituição divina, criada por Deus, uma instituição que Deus viu que não era bom o homem ficar só. Então, quando ele instituiu o casamento, era uma coisa eterna. O casamento é eterno. É até que eles, quando acontece o casamento, dizem até que a morte separa. Mas a morte não separa o casamento, porque continua unido. Se chegar um falecer, mas não separou, porque se realmente existia amor entre os dois, era Deus na vida dos dois, então não foi, mas o outro ficou assumindo a responsabilidade aqui. E quando ele chega lá, está preparado a porta para os dois, porque lá na porta do céu não entra dois, só entra de um. Então o casamento uniu as duas pessoas em uma só carne. Lá na porta do céu vai entrar do mesmo jeito, porque é uma só pessoa. É o casamento para unir as duas pessoas, é uma instituição divina, é um segredo de Deus e ninguém pode desmanchar. Amém? O que você acha dessa Amém. instituição de Deus? Como eu falei a respeito do casamento, eu gosto de falar sempre da maneira que a gente viveu, né? Então, quando o casamento era projetado pelos pais, né, era uma coisa trabalhada desde aquele momento, aquele pensamento que está sentimental na vida dos pais. Então, ali era um preparo, anos e anos preparando aquele momento. Quando chegava a acontecer, um casamento era preparado eterno. Pode se falar eterno, porque naquela época não tinha separação com E Deus. o casamento é eterno mesmo. Então, naquela época, quando o casamento acontecia, os dois se casavam sem se conhecer e muito menos sem se amar, porque eles não tinham aquela liberdade para estar se beijando, para se abraçando, se agarrando, não tinha. Mas com o casamento ali, veja bem, como é que é diferente. O que é a diferença que acontece? Aonde aconteceu o beijo do casamento? No coração de Deus, instituição divina. De Deus enviou para o coração dos pais. Então aquilo ali era uma coisa preparada. Então o que acontecia? Quando casavam era para viver. Eles não se amavam, não se conheciam, mas viviam. E aprendia com a continuidade do dia a dia, se amavam. Aprendia a amar e respeitar. Então ali tinha uma família pronta para viver. Então eles vinham filhos, eles cuidavam dos filhos, eles não precisavam de filho, de empregado para educar filhos, eles eram educadores dos filhos. O pai ia trabalhar, mas ele deixava o que era possível fazer, assumia através da mãe, o pai dava ordem. Então os filhos cumpriam aquela ordem do pai, aquele mandado da mãe por intermédio do seu pai. Então dava uma família honesta, uma família que amava, uma família que realmente era preparada por Deus. Porque não era, como você mesmo falou, uma instituição humana, é uma instituição divina celestial. Então se ela é de Deus, não pode ser quebrada esse princípio. Então, mas o que acontece? O que quebrou esse princípio? O dever desenfreado de ganhar mais dinheiro, de ter nome, ter fama, sabe? Não se ligou que existem filhos para cuidar, sabe? Quer dar matéria, quer dar coisas materiais, quer dizer, roupa boa, dinheiro, o carro, às vezes, moto, às vezes alguma coisa, quer dar um bem, mas o amor, você chegou a um mas o amor não tem. A gente vai analisar os fatos agora sobre a criança. Porque esse casal, quando ele pensa dessa forma, como você está falando aí, de dar os bens materiais, ele não está pensando no caminho que ele deve ensinar a criança a andar. Porque esses caminhos que ele está ensinando são caminho errado, caminho de morte, caminho de prejuízo para ele e para o filho. Aí amanhã
palavra de Deus. Exato. Conhecer Deus, que é o Pai verdadeiro, e que nós não vivemos sem Deus para nada. Em tudo nós precisamos de Deus. E o que você acha? Agora eu vou fazer uma pergunta. O que você acha do casal que separa, dizendo agora eu não quero mais viver com esse cônjuge ou com essa esposa, e separa, e tem filho, e aqueles filhos vão ser criados, separados dos pais. O que você acha aí? O que deve fazer com essas famílias? Eu, mediante a palavra que a gente está vendo, a instituição criada pelo próprio Deus, eu vejo uma falha muito grande. Porque quando o homem mudou a visão, pensamento, e viu que existia coisas diferentes que ele não poderia tocar e tocou, vem a grande perdição, sofrimento, desgosto, né? A morte. Porque até então, lá nós estamos falando do princípio, quem enterrava um ao outro? Era o pai que enterrava o filho ou era o filho que enterrava os pais? Eram os filhos Enterrava os pais. Os velho. pais já eram enterrados depois de bem velhinho e os filhos cuidavam. Veja bem como é que mudou a história. Criaram situação para tudo, leis para tudo. Criaram abrigos para os velhos, tirando os velhos dos seus convívios, que eram a família, sabe? Criaram creche para as crianças, que é, ou seja, seu lar, o meio da família. Quer dizer, mas tudo está comum, né? Tudo está de pouco as coisas vão acontecendo. tudo, né? A lei vai mudando, a situação vai mudando. Não estamos aqui justificando e nem falando daquilo que não existe. E nem do que não existe. Eu estou falando daquilo que era verdadeiro, existiu e ele existe até hoje. O homem pensa que não existe, mas o homem muda, mas a lei de Deus permanece como ela era. Verdade. Então o que acontece? Quando essas leis foram quebradas, você pode ver, o pai deixou de obedecer a Deus, a mãe não escuta o marido, a casa virou um campo de batalha, onde era um campo de amor, é um campo de batalha. Ninguém mais ama ninguém, porque até então eles aprendiam quem era o amor. O amor estava no meio deles, era o próprio Deus. Mas agora eles deram um nome diferente para o amor. Como a pessoa pode fazer amor? Porque hoje as pessoas não fazem amor. O amor é comum. Se ele nunca foi e não vai ser comum aos olhos humanos. Então quer dizer, o amor ele vem no coração, nasce no coração. Com o tempo, andado, tá? Então é o seguinte, ele tem que estar no meio, ele tem que ser alicerçado no meio do início do acontecimento, do matrimônio. Então quer dizer, ele não foi presente no início do casamento. No casamento começou a desestabilizar pela intenção da própria consciência da carne. Só pelos olhos. Eu vi, eu achei bonito, eu quero. Aquela mulher, o homem diz, a mulher diz, eu quero esse homem, é bonito. O pai diz, não dá certo. Não, mas é eu que vou viver com ele. Você não tem nada a ver. Quer dizer, vai quebrando as coisas, vai acontecendo. E as coisas vão mudando. Só que a palavra de Deus não muda. Ela continua. E eu sempre, quando eu faço, Deus me dá essa oportunidade de eu falar dessa mensagem, eu gosto sempre de advertir o pai, o cabeça da classe. Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça da casa, é o cabeça do homem. Mas o homem é o cabeça da casa. Se o homem falhar, ele vai se ver com Deus naquele grande dia. Eu sempre gosto de falar, a queda da mulher é a falha do homem. É verdade. A queda da mulher é a falha do homem. Não existe uma traição se antes o homem fizer por homem. É verdade. E Jesus, ele se preocupou com o adultério no casamento, a infidelidade. Porque o homem começa a ser infiel aí na intenção. Ele já tem a intenção de ser infiel no pensamento, no desejo puro. Tudo isso são adultérios.
infidelidade? Ó, É adultério. quando eu falo que a falha de uma mulher é a queda do homem, e quando o homem falha com a sua esposa, que a mulher às vezes faz coisas que não era para fazer, você pode procurar lá atrás, houve um pé para chegar naquela situação. Não foi da mulher, foi do homem. Porque quem caça o caminho errado é o homem. A mulher fica em casa. E a mulher, se ela estiver em casa, não tem como. A não ser que o homem também crie uma oportunidade para aquilo acontecer. Porque uma mulher bem cuidada, uma mulher, não vou falar de vida financeira, porque nem desde o homem tem condição de dar aquilo que ele quer dar para a esposa, mas ele dá o carinho, dá o amor. Ele seja fiel a ela, seja honesto com ela. Né? Por que o homem não é honesto? Quando ele se vê em dificuldade, por que ele não chega? Olha, tá, nós estamos nessa dificuldade, mas vamos ter fé, acreditar que Deus existe e Ele vai tirar nós dessa situação. Ele é o dono dessa instituição. Tudo está na gestão dele, está dentro. Quer dizer, por que a Eva caiu? Que Adão despercebeu. Despercebeu. Ele estava onde? Ele estava longe dela, com certeza ele não estava perto. Ele não guardou a joia de Deus. Então o que acontece? Por que a traição hoje está grande? Porque a mulher se sente abandonada, rejeitada. A mulher se sente atarefada e às vezes não tem tempo de estar presente ali. E às vezes, no momento que ela está lá, ela acha uma pessoa lá de galanteria, uma pessoa que tem uma lábia maldita, não vou falar uma lábia melhor, uma lábia, porque a mulher ela é frágil, a Bíblia fala que ela é a parte mais frágil do homem. Independente da fragilidade, da necessidade, ela está perdida. Mas a mulher é comparada a uma joia. Deus colocou na mão do homem é para ele cuidar, guardar, proteger. Então, E tomar cuidado, porque Deus vai querer conta disso. Então a pessoa pode chegar para mim e falar assim, mas eu não sou obrigado a fazer isso, é obrigado sim. O homem é obrigado a cuidar da família, da mulher. Errar, todo mundo erra. Mas nós devemos ter consciência dos nossos erros e querer consertar a nossa vida. Porque a Bíblia fala que todos pecamos, mas maldito é aquela pessoa que permanece no caminho errado da perdição. Sabe, já fala assim. Porque a pessoa inteligente, ele sabe quando ele não, eu já errei, eu vou parar aqui, eu vou cuidar da minha vida, eu vou dar um ponto na nisso aqui. Sabe, ninguém é perfeito. Mas Deus é fiel para perdoar. E Deus perdoa. O que acontece? O que eu quero falar com isso? Tem pessoas, não existe mais casamento de fidelidade em casamento. Existe casamento turbado, perturbado, contenda. É como eu falei, o lar está virando um campo de guerra. Sabe? É filho contra pai, é pai contra filho, marido com esposa, esposa com marido, e assim a casa vira uma bagunça. E aí, como tem aquela que a palavra de Deus está se cumprindo aí, as pessoas não estão nem um pouquinho preocupadas de mudar a situação. E por conta dessas coisas, dessa instituição ter mudado, a gente está vendo as coisas diferentes. Pai enterrando filho, que isso não é para acontecer. Pai está enterrando filho ainda jovem, de 12 anos, 17 anos. E assim, o pai está enterrando. Está ensinando a criança no caminho que deve andar. Porque nem o pai mesmo, às vezes, conhece os caminhos do Senhor. Fala, eu tenho Deus, mas às vezes não pratica o que Deus está falando. E o caminho é Jesus, tem que ensinar o caminho que é Jesus. Ele é o caminho certo. Ele disse assim, João 14,6, está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele está dizendo, eu sou o caminho certo, eu sou a verdade que liberta, eu sou a vida que transforma. Então Jesus já explicou qual é o caminho certo. Amém? Amém. Quer falar? A segunda colocação que eu queria fazer, que também tem a ver sobre o que vocês estão falando aí, que é sobre a questão dos filhos. A gente vê que os pais foram criados antes, mas os filhos nascem só depois do pecado, depois da queda. De Adão e Eva vêm os filhos. Então é uma observação das escrituras que às vezes os casais têm que fazer, porque às vezes casam se apressam em ter filhos, mas mesmo as crianças precisam entender que elas necessitam para ser alcançadas pela graça e necessitam de arrependimento.
necessita de reconhecer o pecado. Que é justamente por isso que cresce na adolescência e se torna um jovem ou uma jovem inconsequente, e aí quer constituir uma família, mas não uma família dos modos morais e alicerçada de acordo com a vontade de Deus, mas pelo que pensa, pelo que acha. É verdade. Você bem colocado isso aí. É verdade. Aí os pais têm que estar bem instruídos dentro da palavra para eles poderem ter essa família dentro dos planos de Deus. Não é, mãe? Porque a palavra de Deus fala assim, ó, que o único que nasceu sem pecado foi Jesus. Nasci de mulher, mas sem pecado. Verdade. Então, as crianças nascem no pecado e em pecado. Elas necessitam de ser realmente ensinadas para que possa ser alcançada pela graça, para que haja um arrependimento genuíno. Olha, As crianças precisam de libertação. Ouvindo essa colocação muito boa, muito maravilhosa, e a gente observando as escrituras que nós estamos falando, vendo as escrituras que está escrito, mostrando, a gente está observando que nem mesmo aqueles que se diz crentes, a maioria dos crentes não está educando os filhos como a palavra dela, sabe? Então, porque aonde nós estamos falhando, se nós observar, nós estamos falhando. Não é os nossos filhos, não somos nós. Porque nós já, por ser nós os primeiros que nossos filhos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então nós já temos aquele entendimento de não querer o mal para nossos filhos. Vamos educar nossos filhos nesse caminho, nessa prática que nós vivemos. Vamos ensinar de pequeno, vamos pegar amigo com ele aqui, vamos ensinar de pequeno, educar essa criança. Quando ele crescer, ele cresce uma criança educada, uma criança amorosa, uma criança temente, uma criança que respeita a família, porque voltar em família. Antigamente, poderia dar uma ideia para vezes um conceito com um sobrinho. Hoje tio não tem mais esse direito. Tio tinha a liberdade de dar pegar um cipó, educar aquele sobrinho. Seu pai não está, mas eu sou seu tio. Eu vou lhe dar essa filha para você e vou falar com seu pai. Quando o pai chegava, ele falava, eu dou aquilo no seu filho por causa disso, disso e disso. O pai corrigia mais ainda, você fez isso, foi o seu tio fez, você vai pegar mais uma correção para não fazer mais. Então, você vê que as coisas mudam. Hoje, se um tio pegar um sobrinho, ele vai denunciar, o próprio pai denuncia aquela correção. Quer dizer, aonde está a família? Aonde está o respeito, a consideração? Não existe isso. Existe hoje uma farsa, uma capa. Quando eu falo assim, capa, significa uma capa, uma máscara no rosto das pessoas. Vivendo uma fantasia que não existe, sabe? Quer dizer... Houve uma perda de valores, né, pai? Houve uma perda de valores, né? De valores. Quer dizer, eu sempre falo, quando eu falo assim, eu falei aqui a respeito da idade de um casamento que acontecia. Hoje, com 12 anos, a menina já carrega a menina nos braços, sorrindo, e os pais dizendo, minha filha agora tem um filho agora, meu filho agora é macho, porque Deus tem um filho, uma filha. Mas qual é o sentido? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Qual é o sentido desse filho e dessa filha? Porque o pai que criou aquele filho não tem responsabilidade para cuidar de um trabalho, para trabalhar, para sustentar. A mãe não tem responsabilidade para continuar com aquela criança no caminho certo, ou às vezes ensinar algo que poderia ser melhor, porque pelo errar, ela não deveria querer o filho no caminho errado, porque ela conhece. Quer dizer, é pecado sobre pecado, e assim o mal vai se estendendo na terra como uma rama andando pela terra. Na roça, quando eu vou voltar a falar um pouco de roça aqui, porque eu vou comparar isso aqui com a roça. A roça, quando a gente preparava um campo para plantar uma semente, a gente ia capinar. Quando chegava lá, tinha lugar que tinha aquela rama que ia muito longe. Você ia caçar o pé daquela rama, cortar para limpar aquela terra, para não seguir para frente. Você dava um fim naquilo. Então, assim, o pecado é como isso que está acontecendo. Ele está se estendendo na terra, é como uma rama lá no meio da roça. Se não houver uma pessoa para cortar aquela rama,
E a única pessoa que pode cortar esse mal é Jesus, mas as pessoas não querem Jesus. Não deixa. Então, é o que eu vejo. Então, a família de hoje está como essa roça cheia dessas ramas da lei. Né? O que eu vejo aí é que essa última geração quebrou a aliança com Deus e forjou uma aliança da vontade do homem. Quando eu falei aqui a respeito da criança, ter criança, o pai não educou essa criança no caminho que deve andar. A criança teve filho, ainda é criança, não sabe como educar aquela criança no caminho de Deus. Como que pode acontecer uma coisa dessa? O pai está no caminho da perdição. O filho gerou o filho naquele mesmo situação. O caminho é lá. E é onde o povo está escolhendo para andar, o caminho lá. É o caminho da prostituição, do adultério, da fornicação, o caminho das drogas, da bebedeira. E é o caminho da perdição. Esse é o sentido melhor que o povo está achando para nós. É os prazeres desenfreados, né? Os prazeres desenfreados aí, que faz tudo da vontade deles, do homem, mas Deus não está na história. Vou voltar a trazer a instituição de Deus, a igreja do Senhor, o templo de Deus. Porque a família era para ser a igreja de Deus. Mas como a igreja pode continuar na prostituição, no adultério, na mentira, sem o compromisso? As igrejas muitas vezes elas estão cheias de pessoas descompromissadas. Quando chamam para o compromisso, elas saem fora, não querem saber de compromisso. Mas elas querem, não querem por quê? Porque elas querem aparecer. Eu sou fulano, eu sou um pregador, eu sou um cantor, eu sou isso ou aquilo. Eu não vou ficar ali porque eu estou preso. Preso em quê? Eu não vou ficar porque eu estou preso. Agora me pergunta, está preso em quê? Ele não disse que serve a Deus, está livre para adorar a Deus? E como uma pessoa deve adorar a Deus no seu próprio entendimento? Porque agora a igreja virou palco de show. Não é mais a igreja de Jesus. Não está adorando Deus dentro da igreja. Agora está fazendo show para ganhar dinheiro e ganhar fama. Voltando aqui dentro da instituição do Senhor, porque tudo é de Deus. Embora as pessoas estão brincando, mas tudo é de Deus. Ela continua sendo a igreja de Deus. Embora seja pouco, mas a igreja continua sendo de Deus. Projeto de Deus. O que tiver com ele vai, e os que não tiver vai ficar. Mas eu voltando aqui no assunto, bem polêmico a respeito disso. Por que a igreja antigamente ela tinha poder? Por que a igreja ela orava e via um milagre acontecer? Não é? Isso não é coisa humana não, isso aqui é coisa divina, coisa celestial. Quando Jesus retornou aqui e falou com os discípulos, ele disse, ficais na cidade, até que de cima vem um poder. E eles ficaram como? Foi orando? Eles foram buscar deles, eles foram buscar através da oração, da perseverança, e ali, através daquela perseverança, aquela união, aquela unificação, houve um manifesto do Espírito Santo de Deus naquele povo. Mas hoje, quando fala, vamos se unir, vamos para a igreja, cada um chega, quer contar uma história, cada um quer aparecer, da maneira, às vezes, aparentemente, muito sábio, muito poderoso, mas Deus não está ali. Muitos nem se dobram para orar. Então, o que acontece? Não tem unção, porque as pessoas não querem buscar a presença de Deus, mas eles querem se aparecer como melhor uns que os outros. O que acontece? Jesus, ele sendo Jesus, o cabeça da igreja, ele primeiro colocava a mão naquilo que precisava fazer, para os discípulos ver o que ele fazia. Jesus nunca chegava e vai fazer isso, não. Ele fazia. Quando ele se reuniu para lavar os pés dos discípulos, que ele mandou nem o discípulo lavar, ele mesmo foi cuidar do discípulo lavar os pés. Então, você pode ver que quando Jesus, a obra de Deus, era começada por ele, está sempre na frente. Hoje é o homem que quer fazer. Não é mais Jesus na frente, é o homem que está na frente do Senhor. E assim as coisas vão acontecendo. Você vê a pessoa se arrumar, vai para a igreja, vai para aparecer, não vou porque eu quero. Eu sou fulano, eu tenho um carro, eu tenho um carro, eu tenho isso, tem aquilo, não vai fazer assim, eu sirvo a Deus, eu quero Deus, eu quero estar diante do meu Deus, sabe? As pessoas, elas deixaram de entender o que é servir a Deus. Tá?
Eu não estou aqui falando aqui, criando polêmica, eu estou falando aqui porque a Bíblia relata que aquele que quer ser maior, seja ele o menor. Seja ele o menor. Quer dizer, para mim pedir alguém para servir comigo, eu tenho que servir para a pessoa ver que eu estou servindo. Sabe? Então, de que adianta? A Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, viver de aparência e perder a sua salvação. Sabe? Não adianta nada, é tempo perdido. Então, nós estamos vendo uma busca desenfreada. Eu vou voltar a falar aqui de Eliseu. Se Eliseu, naquela época, fosse nos dias de hoje, aquele dinheiro que aquele homem trouxe, aquela riqueza que aquele homem trouxe, eu tinha recebido. Mas o que ele fez? Qual foi o entendimento dele? Eu não fiz nada, foi Deus que fez. E cada um que está se levantando hoje, eu não sei, eu não quero aqui trazer condenação, mas eu creio sim, que muitas coisas estão caminhando em caminho errado. A gente está dentro da igreja, fora dos princípios da palavra. Eu creio que isso está acontecendo, sabe? Cada um quer aparecer, cada um quer ser maior. Até não falar, a pessoa não tem humildade, sabe? E isso é difícil. Eu não sei, eu te falo a verdade, eu não sei como é que vai ser daqui mais um dia, como vai ser as coisas. Eu queria falar uma coisa que a gente está esquecendo. Que hoje a gente vê as crianças de 1 ano, menos de 1 ano, chorando, esperneando e fica irado por conta de um celular. O que você acha? O celular tem sido uma arma perigosa na vida das crianças ou não? Eu creio que o celular tem muita serventia para quem tem entendimento. Mas quando se cai na mão da criança, é um estrago. É um estrago muito grande, porque a criança não tem mentalidade para saber os conteúdos que ele pode ver, que não pode. Então, é como uma rede que joga na água. Pega tudo, pega grande e pega pequeno. Está entendendo? O celular. Então, isso é um perigo. É um perigo. Até mesmo para a gente que é adulto, é grande, o celular é um perigo. Eu acho para todo mundo, porque quantos casamentos destruídos aí através de um celular, a internet, televisão. Mas tudo isso é falta. As coisas estão indo através da não maldade. Mas tudo isso eu falo o seguinte, que toda arma é perigosa. Toda arma é perigosa. O celular é perigoso, tanto quanto qualquer arma. Sabe? Uma arma, quem não sabe manusear uma arma, não adianta pegar. Eu mesmo não quero uma arma também. Eu não sei atirar com um revólver, eu não sei atirar com uma espingarda, porque eu quero. Eu sei lá se aquilo vai estourar para meu rumo. Mesmo que às vezes eu boto o rumo lá, mas eu não sei qual é a munição que vai botar lá. Eu botar uma munição errada, em vez de ali para frente, ela vem para cima de mim. Do mesmo jeito que ela apareceu lá, está na mão de uma criança. Verdade, isso não sempre daqui, não conhece, mas quer ter na mão. A gente vê criança hoje chorando. Criança ainda nem tem entendimento. Chora, esperneia enquanto um celular e os pais dão. Não deixa ver, tá aí. Então assim, isso é perigoso, isso é muito perigoso. Eu tenho às vezes vejo assim e fico preocupado. Não é a educação de hoje, porque as crianças não são culpadas, quem é culpado é os pais. As crianças não têm entendimento, os pais sabem o que é perigoso. Amém, Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus, agradeço a Deus por esta mensagem, essa oportunidade de nós estar aqui falando desse grande amor de Deus, dessa missão grande do pai e da mãe. Agradeço a Deus por estar aqui, né, por Deus ter me concedido essa oportunidade depois que voltei dessa cirurgia. Né. Quero aqui já pedir ao pessoal que nos assiste que deixe seu like quando vê, se torna membro do canal, para que a gente possa saber de onde as pessoas estão vendo, quem são as pessoas que estão apreciando a palavra, quem são aqueles que às vezes não gostam, né? Mas é bom que as pessoas deixem o seu like, né? Amém? Amém.